Este é o valor do Produto Interno Bruto de Portugal. No ano passado cresceu mais de 6% e é costume ver este indicador associado a uma série de estatísticas económicas, desde as contas nacionais ao estado da economia, passando pelo investimento ou pela riqueza individual dos cidadãos. Mas o que é que significa realmente? Como é que é calculado o PIB? Como é que tem evoluído o PIB nacional? Como é que Portugal compara com outros países no mundo e o que é que podemos esperar para o futuro? Hoje vamos responder a todas estas perguntas, assim que fica desse lado e vamos a isso. A ver, e o que nós quisemos dizer, eu senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade. Para entender os cenários macroeconómicos, primeiro temos de saber medir a economia. O tamanho da economia global de uma nação é tipicamente medido pelo seu produto interno bruto, ou PIB, como é mais conhecido. E o PIB representa o resultado final da atividade económica num território num dado período de tempo, normalmente um ano. Ou seja, o PIB representa o valor de todos os bens e serviços finais produzidos dentro das fronteiras de um país num determinado ano. Para calcular essa atividade económica, ou esse valor, são usadas 3 abordagens diferentes e todas obedecem a um conjunto de regras internacionais, sejam elas o Sistema de Contas Nacionais desenvolvido pela ONU ou o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais desenvolvido pela União Europeia. E que abordagens são essas? Bem, a primeira é uma abordagem segundo a ótica da despesa, onde contabilizamos todas as despesas ou gastos feitos pelos agentes económicos nos tais bens e serviços de utilização final. A segunda é uma abordagem segundo a oferta, onde se contabiliza o valor acrescentado ou gerado pelas empresas em cada um dos produtos ou serviços. E a terceira é uma abordagem segundo o rendimento, onde se somam todos os salários e todas as rendas de imóveis, todos os lucros empresariais, enfim, todos os rendimentos resultantes da produção. E como seria de esperar, cada abordagem utiliza fórmulas diferentes que se traduzem em níveis de complexidade distintos. Como é normalmente a mais utilizada, eu neste episódio vou focar-me apenas no método das despesas. E chama-se assim porque estamos a analisar a produção pela forma como os indivíduos gastam os rendimentos, ou seja, pela despesa dos mesmos. E para calcular essa despesa, precisamos de conhecer o consumo privado dos residentes ou, se quisermos, o consumo das famílias. Isto é, tudo o que consumimos em bens e serviços finais para satisfazer as nossas necessidades, sejam bens não duradouros, como a alimentação e vestuário, ou outro tipo de bens e serviços, como o entretenimento, automóveis, educação, entre muitas outras coisas. Depois, precisamos de conhecer o consumo público, que diz respeito às despesas da administração pública, normalmente associadas ao correto funcionamento da mesma, mas onde, por exemplo, não contabilizamos os gastos com os juros da dívida, nem gastos sociais como são as pensões ou subsídios. E o motivo é fácil de entender. São transações onde o governo não recebe um serviço a troca da despesa. Bom, estas duas componentes formam o consumo, mas para além do consumo também precisamos de conhecer a despesa com o investimento. O investimento que muitas vezes podem ver designado como formação bruta de capital. É a componente deste método que se destina à ampliação da capacidade produtiva do país. Esta ampliação é feita através de investimentos em bens de equipamentos e infraestruturas, como máquinas e fábricas, mas também em habitação com novas casas e apartamentos. A componente de investimento é muito importante para a economia porque é onde os empregos são efetivamente criados. Esta componente também tem em conta a variação dos estoques, seja de matérias-primas ou de produtos. E se até agora todas estas componentes estão essencialmente focadas em fatores internos, falta contabilizar as despesas com bens ou produtos que não foram produzidos no nosso país, ou seja, bens importados. E se por um lado importamos bens que foram produzidos noutras geografias, também produzimos bens que vão ser consumidos por indivíduos ou empresas noutras economias. E portanto temos de contabilizar também as exportações. Ao saldo destas duas componentes, exportações e importações, dá-se normalmente o nome de balança comercial. Se o saldo for positivo,
dizemos que temos um superávit comercial. Caso contrário, se importamos mais do que exportamos, teremos um déficit comercial. Uma vez calculadas todas estas componentes, podemos então substituir as variáveis na fórmula e obtemos o valor do PIB. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre as fórmulas individuais de cada componente, mas são determinadas usando alguns inquéritos junto das famílias e empresas por parte do Instituto Nacional de Estatística, usam também dados da Segurança Social, do Banco de Portugal e do domínio das finanças públicas do Estado. Ok, uma vez determinado o PIB e percebendo os diferentes componentes, podemos estabelecer um par de conceitos antes de olhar para a evolução ao longo do tempo. O primeiro é a diferença entre PIB nominal e PIB real. O PIB nominal é o resultado de todos os cálculos que vimos com os preços correntes de cada ano e é obviamente ajudado pela subida dos mesmos, ou se quisermos pela inflação. Já o PIB real é o resultado de todos os cálculos, escolhendo um ano base, mantendo os preços constantes, eliminando assim o efeito da inflação. Este último é um medidor mais eficaz do crescimento orgânico de uma economia e é por isso mais usado genericamente. Assim que olhemos para os dados da página Por Data desde 1960 e podemos imediatamente identificar todas as componentes do Produto Interno Bruto português. É visível o impacto da pandemia no consumo privado, nas importações e exportações e também são visíveis os anos de lateralização entre 2008 e 2015. Mas, para percebermos bem como é que foi a evolução de cada um, eu vou retirar aqui o total do PIB, diminuindo assim a escala do gráfico. E o que é que nós vemos aqui? Bom, vemos que o consumo privado é o grande alicerce do PIB nacional, representando mais de 63% do total. Podemos ver que o consumo público sofreu ali nos anos da Troika e que agora retomou o crescimento pré-2007. Podemos ver que o investimento em Portugal tem vindo a subir de forma constante desde 2013 e que a balança comercial no mesmo período criou superávites apesar da disparidade elevada que trazia desde a década de 90. Os declínios devido à grande crise financeira de 2008 são visíveis claramente no gráfico e apesar de não ser tão fácil, é possível perceber uma relação muito próxima entre exportações e investimento. Olhando para a evolução das percentagens que cada categoria ocupa do total, já tínhamos visto que o consumo privado ocupava 63% e está praticamente estabilizado desde os anos 70. O investimento, que em tempos foi responsável por 30% total do PIB, hoje ronda os 20%, ou muito à conta da mudança de paradigma em 2013. Mas o que realmente tem crescido é o consumo público, ou seja, os gastos da administração pública. Os 12% de 1974 transformaram-se em 17% em 2021. Uma das conclusões que podemos tirar daqui é que temos um país altamente dependente do consumo, a média europeia anda à volta dos 55%, com os gastos públicos a representarem uma percentagem cada vez maior da nossa economia, o que não é, obviamente, um bom sinal. Idealmente, deveríamos apresentar uma balança comercial positiva e, obviamente, ser capazes de captar investimento, o que até são duas categorias que vêm crescendo desde 2013. O PIB per capita é um indicador que divide o PIB pelo número de habitantes e mostra uma média de riqueza gerada por cada indivíduo. No caso de Portugal, andamos à volta dos 20 mil euros por pessoa e estamos bem distantes de países como a Alemanha ou a França ou até mesmo aqui ao lado a Espanha. Nos últimos anos até superámos a Grécia, mas não foi propriamente pelo nosso crescimento, foi mesmo por demérito dos gregos. O país europeu com o maior PIB per capita é curiosamente um dos mais pequenos, o Luxemburgo. No entanto, estes indicadores não nos dizem absolutamente nada sobre a distribuição de riqueza dentro de um país. E para isso usam-se muitas vezes indicadores como o índice de Gini para medir estas desigualdades que, curiosamente, tem vindo a diminuir desde os anos 90. O que, apesar de demonstrar uma menor desigualdade dos rendimentos, ainda é dos mais altos a nível europeu, a par com a Espanha e ao lado de países como a Roménia, a Itália ou até mesmo a Grécia. Ainda assim, o PIB é uma métrica muito importante porque se utiliza como referência para um sem número de outros dados, como a despesa, o déficit governamental, a evolução da dívida pública ou a balança comercial, entre muitos outros. Apesar de 250 mil milhões de euros poder parecer um valor muito elevado, a nossa economia não anda nem de perto das maiores
20 economias mundiais. Atualmente estamos no 50º lugar a nível mundial, perto de economias como a Nova Zelândia, a Finlândia, o Iraque ou o Peru. E não nos podemos queixar da população, já que Israel, Irlanda, Áustria ou Noruega são exemplos com menos população do que nós, alguns até metade, mas que o seu produto interno bruto é mais do dobro. Esta semana os mercados respiraram um bocadinho desde a escalada que começou no início do ano e fecharam no vermelho. Escalada essa que até já colocou novamente o sentimento do mercado num estado demasiado otimista. Otimista também foram algumas subidas do dividendo, com nada mais nada menos do que 5 empresas a anunciar subidas às distribuições aos seus acionistas. Philips 66, Avalon Bay, Prudential, 3M e T. Rowe Price, todas anunciaram subidas entre os 0,7% e os 8%. Por outro lado, como eu já tinha alertado no episódio 105, infelizmente a VF Corp cortou o dividendo em 40%. Isto depois de subir o dividendo durante 50 anos consecutivos. Este tipo de situações onde eu entro ao detalhe no episódio da análise é um alerta para quem acha que isto dos dividendos é capital seguro ou que os dividend kings ou aristocrats nunca cortam o seu dividendo. Estas situações acontecem especialmente quando as empresas têm necessidade urgente de liquidez. Por outro lado, a Disney parece que planeia repor o seu dividendo este ano e que para isso vai reduzir 7.000 postos de trabalho. Esta notícia é obviamente uma arma de arremesso para a esquerda política, já que a empresa está a dar prioridade aos investidores em vez dos trabalhadores. Mas se tivermos em conta que em 2022 a Disney aumentou significativamente a sua força laboral, então este ajuste acaba por ser algo natural. Noutras notícias da semana, ao que parece, os CTT vão estar proibidos de vender raspadinhas, o que inicialmente até pode fazer sentido, sobretudo depois de já no passado uma instituição pública como a RTP ter deixado de promover um tipo parecido de exploração comercial. O problema é que, ao contrário da RTP, os CTT são uma empresa privada e, como tal, não compete ao Estado definir o que pode ou não vender dentro da legalidade, mesmo que tenham um contrato de concessão pública por mais meia dúzia de anos. É uma medida perigosa que amanhã pode extrapolar-se para qualquer empresa privada e, na minha opinião, não faz qualquer sentido. Mesmo sendo eu contra o monopólio das raspadinhas em Portugal, sobre o qual farei um episódio no futuro. Uma outra notícia que é capaz de impactar mais significativamente as nossas vidas é a decisão da Rússia em cortar a produção de petróleo em 500 mil de barris já em março. Este corte não vai ser compensado pela OPEP, assim que muito provavelmente vamos assistir a uma nova subida do preço do barril, e isto significa que a queda dos valores de inflação, que até agora tem sido justificada pelos preços de energia, vai normalizar. E este cenário vai exigir mais subidas das taxas de juros. O portfólio, esse fechou a semana nos 26% de valorização e rendeu $21 em dividendos neste mês de fevereiro. E é tudo por hoje. Apoiem o canal deixando o vosso like, subscrevendo aqui no YouTube ou juntando à comunidade no Patreon, onde discutimos diariamente estes e outros assuntos. Sigam-me no Instagram, onde subo mais conteúdo, e não se esqueçam de reclamar a vossa ação gratuita na Trading 212 usando o código DIVIDEND. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.